15, e o tema do painel é o Estado pós-social e a repartição vertical dos poderes. Mas houve necessidade de fazer aqui um arranjo, devido ao facto de alguns colegas à última hora não terem podido estar presentes, e então surgiu o seguinte: neste painel, desde já darei a palavra à professora Helena Pereira de Melo, professora e subdiretora da Faculdade da Universidade Nova de Lisboa, que está aqui à minha direita, e a quem saúdo afetuosamente. É sempre um gosto estar com ela e partilhar estas iniciativas, temos partilhado muitas, e ela fará a primeira intervenção deste painel. E a seguir, e essa é a alteração que vos sugiro, também vamos incorporar neste painel a intervenção de duas lindas meninas, alunas ainda de um curso de Direito da Universidade de Luzira, a Samanta Cabral de Almada e a Tânia Souza. E a razão de ser é o seguinte: é que estavam previstos, deveriam ter falado ontem no Call for Papers, mas penso que foi uma boa ideia incorporá-las também neste painel. Sabem que hoje nestes congressos é muito importante a participação aberta de toda a comunidade científica. Os professores com certeza têm o seu saber, mas devem partilhar esse seu saber também com outros juristas, outros intelectuais, outros candidatos a juristas, e hoje vai ser cada vez mais frequente, e também é uma coisa que gostaria que fizéssemos no futuro, noutros congressos, também ter uma parte da programação aberta a todos aqueles que, por vontade própria, entendam por bem candidatar-se a apresentar uma comunicação. Temos feito isso, de facto, nos últimos congressos. Fizemos isso no Congresso de Moçambique, no terceiro, e fizemos agora. E deste caso até com a felicidade de podermos dar um pouco de maior solenidade à presença das duas alunas, até incorporando as respectivas intervenções num painel principal. Portanto, não me levem mal, mas julgo que esta seja uma solução adequada, atendendo às circunstâncias. E assim sendo, podemos desde já dar início à primeira intervenção. Também tenho aqui à minha esquerda o professor Pereira Coutinho, a quem agradeço uma vez mais não só a colaboração na organização deste congresso, mas também coube-lhe particularmente, e ele depois explicará quando apresentar as duas alunas, a organização do tal Call for Papers, que se destina a abrir a programação de um congresso científico à participação de voluntários que, não tendo sido previamente indicados, ainda assim, naturalmente, têm muito a dizer sobre os temas do congresso. Mas depois o professor Francisco fará a explicação na parte que se seguir à intervenção da professora Helena Pereira de Melo, a quem desde já convido e saúdo uma vez mais pela sua presença e pela sua intervenção. Sempre gentis, a quem expresso o meu respeito, a minha gratidão, a minha admiração, e gostaria em primeiro lugar de cumprimentar os senhores conselheiros de Santo Tomé, de agradecer a hospitalidade, que tem sido magnífica. Aliás, Santo Tomé é dos sítios mais lindos do mundo. Já estive em muitos e Santo Tomé é absolutamente magnífico. Cumprimentar os senhores conselheiros de Moçambique, de Santo Tomé, de Cabo Verde, cumprimentar os senhores professores dos vários países aqui presentes, cumprimentar o Dr. Nuno e cumprimentar os nossos colegas, alunos. Hoje não estão cá os nossos alunos da Nova, também tive o gosto de ver, a Dra. Edinha e o Dr. Jonas. O Dr. Jonas está, já o vi hoje de manhã, e para nós uma alegria. Está aqui escondido. Para nós uma alegria grande vê-lo aqui em Santo Tomé. É um pouco da Nova, mas está em Santo Tomé. E o tema que vou falar, o tema que trazia preparado não é o tema de que irei falar, uma vez que penso que ontem uma referência que fizeram fez-me pensar que seria interessante que o tema a abordar fosse um tema que fosse ligado à realidade de Santo Tomé. Então pensei que nós em Portugal temos, aliás em vários países europeus, temos várias cartas de direitos dos doentes, por isso irei abordar o direito à proteção da saúde no plano do direito internacional e centrando-me a seguir na importância da relação médico-doente e na importância dos direitos que devem, dos direitos e deveres que se estabelecem no âmbito da relação que se estabelecem entre os profissionais de saúde e a pessoa em situação de doença, para que possam refletir, uma vez que não existe um documento semelhante, tanto quanto eu tenho conhecimento aqui em Santo Tomé,
quais seriam os direitos que considerariam convenientes que fossem reconhecidos numa carta desta natureza. Ora bem, o direito à proteção da saúde, como sabem, encontra-se reconhecido em vários textos de direito internacional. Começa por se encontrar reconhecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos e, antes disso mesmo, há a preocupação de o consagrar no ato institutivo da Organização Mundial de Saúde, que começa por referir que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. Quando analisamos este conceito de saúde, a primeira ideia que se tem, e aliás é a primeira ideia que é considerada por quem trabalha na área, é que nunca estamos perfeitamente saudáveis. Porque se a saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, muito raramente nós estamos nesta situação. E este é o primeiro problema que nós temos em matéria de direito à saúde, é que o conceito de saúde com que nós trabalhamos é um conceito de tal forma amplo, de tal forma fluido, que depois a sua aplicação em termos concretos torna-se difícil. Torna-se também difícil por força dos avanços no âmbito da genética, com os resultados do projeto do genoma humano, que tornaram possível conhecer a nossa constituição genética e que tornaram possível prever doenças muito antes do aparecimento de qualquer sintoma. Criou-se uma nova categoria de doentes, que são os doentes que são saudáveis na medida em que não manifestam qualquer sintoma, nós que aqui estamos hoje presentes, mas que são doentes no seu genoma. São doentes no seu genoma porque são portadores de mutações genéticas que estão associadas a doenças e a deficiências também, que só se manifestarão muitas vezes 20, 30 anos depois de termos conhecimento de que existem através do teste preditivo. Isto também veio a alterar o conceito de saúde, na medida em que uma pessoa saudável não é apenas aquela que não manifesta qualquer sintoma, mas é também aquela que, na sua constituição genética, não tem uma mutação genética associada à doença ou à deficiência. Por isso, a primeira questão que se coloca é a de saber, quando falamos de uma pessoa em situação de doença, a primeira questão que se coloca é saber o que é uma pessoa doente. E isto é uma questão que também juridicamente parece muito simples, ou seja, primeiro, o conceito de saúde é um conceito com que trabalhamos no âmbito do direito internacional, um conceito muito amplo, muito indeterminado. E quando nos referimos ao conceito de pessoa doente, e neste momento nós já não utilizamos a palavra doente para não reduzir a pessoa à sua doença, do mesmo modo que não utilizamos a palavra deficiente para não reduzir a pessoa à sua deficiência, utilizamos portador de deficiência e utilizamos pessoa que se encontra em situação de doença. E a questão que se coloca é saber o que é uma pessoa, e como sabem no direito, sobretudo no direito civil e no direito constitucional, nós estamos a discutir, e eu trabalho em Direito à Saúde e Bioética, nós estamos a discutir há 2000 anos o que é uma pessoa, há diferentes conceitos de pessoa. Em função do conceito ético de pessoa que se parta, teremos um diferente conceito jurídico de pessoa. O conceito de pessoa nas diferentes ordens jurídicas é função desse conceito ético e é muito diferente, ou pode ser muito diferente de ordem jurídica para ordem jurídica, depende do critério que se valorizar, se a racionalidade, se a capacidade de comunicar, se a capacidade de sentir a dor e por aí fora. E a segunda questão que se coloca é o que é uma pessoa em situação de doença. Por isso, embora todos saibamos o que é uma pessoa, em rigor do ponto de vista jurídico, o conceito de pessoa varia de ordem jurídica para ordem jurídica, centrando-se, em regra, na noção de dignidade da pessoa humana, que também não sabemos o que é, um conceito indeterminado, é um conceito aberto, mas é um conceito que é utilizado no âmbito do direito da saúde, normalmente para proibir o recurso a determinadas tecnologias, normalmente para proibir a realização de determinadas práticas. A título de exemplo, a clonagem é proibida, o recurso à clonagem com fins reprodutivos, porque é considerada contrária à dignidade da pessoa humana. Ou seja, nós não sabemos o que é a dignidade da pessoa humana, mas utilizámo-la ou invocámo-la continuamente para limitar a realização de determinadas práticas do ponto de vista sanitário. Se analisarmos a origem etimológica da palavra doença, verificaremos que vem do latim, de dolência, e verificaremos que significa ausência de saúde. Mais uma vez, remete-nos para o conceito de saúde que vos referi e, mais uma vez, em certo sentido, caímos numa aporia. Saúde é a ausência de bem-estar físico, mental e social, logo também não nos permite resolver o problema na medida em que muito raramente nós estamos numa situação de pleno bem-estar. O que é certo é que quando vamos enquadrar a questão dos problemas das pessoas em situação de doença, temos que considerar que a própria doença não existe em si por si. Ou seja, o conceito de doença que nós temos varia em função de cada época histórica.
O conceito de doença que nós temos hoje é completamente diferente do conceito de doença que nós tínhamos há 2 séculos. Basta pensar no aparecimento de antibióticos, basta pensar na possibilidade de vacinação, basta pensar na esperança de vida ao nascer. A esperança de vida ao nascer há 200 anos é completamente diferente da esperança de vida ao nascer hoje, pelo menos em determinados países. E aí a discussão toda sobre o Serviço Nacional de Saúde, que é fundamental, por exemplo, em Portugal, se compararmos os nossos indicadores da saúde nos anos 60 e os indicadores da saúde hoje, verificaremos que o Serviço Nacional de Saúde foi fundamental para um aumento muito significativo da esperança de vida ao nascer. E o que é certo é que o conceito de doença é um conceito que é socialmente determinado, ou seja, a partir da análise de determinados sintomas, a pessoa tosse, a pessoa tem febre, a pessoa sente-se mal disposta, a medicina vem definir isto por hipótese como gripe e o direito vem definir quais são os direitos e os deveres da pessoa que se encontra numa situação que é a gripe. Claro que isto pode parecer um discurso relativamente irrelevante e indiferente, mas não é. Basta que pensem na lepra e basta que pensem nas consequências jurídicas do leproso durante muitos séculos. Ou seja, quem sofria de lepra morria do ponto de vista civil. Ou seja, embora do ponto de vista biológico a personalidade jurídica continuasse, do ponto de vista jurídico a sua personalidade jurídica cessava. E era-lhe colocada uma roupa especial, era expulso da comunidade e era discriminado de forma muitíssimo significativa. Hoje, no século XXI, a lepra foi substituída pelo HIV-Sida. Ou seja, o facto de a sociedade determinar e o discurso médico determinarem que determinados sintomas correspondem a uma determinada doença, isto tem muitas vezes consequências no plano jurídico e pode levar a uma discriminação em sentido negativo muito séria das pessoas que são portadoras dessa doença. Pensem nas pessoas portadoras de doença mental. Quando uma pessoa é declarada como portadora de doença mental, é rotulada, é estigmatizada, imediatamente a sua capacidade de exercício de direitos pode ser fortissimamente limitada. E a sua capacidade de defesa é muitíssimo reduzida nos nossos ordenamentos jurídicos. Por isso, a questão do que é uma pessoa doente, a questão de determinar o tipo de doença que tem, a questão do direito a proteger na sua eminente dignidade de pessoa humana contra as consequências negativas desse facto de ter sido colocada num determinado grupo portador de uma determinada patologia, é uma questão muito séria e que nos afetará a todos nós. Porque todos nós, um dia, deixaremos de ser jovens, deixaremos de ser saudáveis, deixaremos, se não morrermos antes, a doença é algo que nos aguarda mais tarde ou mais cedo. O que é certo é que, por um lado, há o reconhecimento no plano de direito internacional dos direitos da pessoa em situação de doença enquanto pessoa, ou seja, pelo facto de se encontrar doente, não deixa de ser titular dos direitos humanos fundamentais que estão reconhecidos nas grandes declarações de direitos. E é muito interessante notar que as grandes declarações de direitos, como ontem aqui foi referido, até que o professor Vladimir, surgem na sequência da Segunda Grande Guerra Mundial, surgem na sequência do conhecimento das atrocidades cometidas nos campos de concentração. E é interessante notar que grande parte dos médicos alemães apoiavam o regime, e essas experiências realizadas nos campos de concentração, que se traduziram sobretudo em ensaios clínicos não consentidos, implicaram a injeção de tinta em olhos de crianças para verificar se a cor mudava, implicaram manter relações sexuais entre gêmeos para ver se existiria uma predisposição genética para nascerem gêmeos, implicaram causar ferimentos deliberadamente em mulheres para ver qual a regeneração dos tecidos na sequência de serem baleadas, implicaram o infectar pessoas com o vírus do bacilo do tifo e com vários vírus só para analisar a história natural da doença, e quando terminou a Segunda Grande Guerra Mundial e há um conhecimento pela comunidade internacional do que aconteceu, imediatamente há uma reação no sentido de dizer isto não pode ser, isto não se pode repetir, é necessário proteger o indivíduo contra o próprio Estado e é necessário reconhecer-lhe direitos humanos fundamentais, independentemente do local onde se encontre. Assim encontramos, quer na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quer nos pactos dos direitos económicos, sociais e culturais, ou dos direitos civis e políticos, quer na Convenção dos Direitos da Criança, quer mais tarde na Convenção da pessoa portadora dos direitos da pessoa portadora de deficiência, quer na Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos do Homem, encontramos sempre a indicação de direitos humanos que asseguram um mínimo de proteção da pessoa e da sua dignidade
quando se encontra saudável ou quando se encontra em estado de doença. São eles o direito à vida, o direito à integridade física e mental, o direito à privacidade, o direito à liberdade e por aí fora. Aliás, é muito interessante notar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos começa por afirmar que ninguém pode ser discriminado em razão da sua raça, sexo, nacionalidade, ideologia, e 50 anos depois a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos do Homem vem completar e dizer ninguém pode ser discriminado em razão da sua constituição genética. Ou seja, à medida que nós, seres humanos, que temos uma enorme capacidade de discriminar, temos uma enorme capacidade de rotular, vamos criando novas formas de olhar negativamente para o outro e de lhe dar um estatuto jurídico mais desfavorável, o direito vem, como discurso antidiscriminatório, protegê-lo. E a última forma de proteção contra a discriminação associada à doença é a discriminação genética. Mas o que é certo é que, para além destes direitos que se aplicam ou que devem ser reconhecidos e respeitados, independentemente da pessoa estar numa situação de saúde ou numa situação de doença, embora não saibamos exatamente o que é saúde e o que é a doença, os órgãos das diferentes organizações internacionais têm adotado direitos específicos que se aplicam às pessoas que se encontram numa situação de vulnerabilidade resultante da doença. Claro que isto está associado a um novo paradigma do ponto de vista jurídico de enquadramento das relações entre a pessoa doente e o profissional de saúde. Porquê? Porque durante muitos séculos o paradigma dominante foi o do paternalismo clínico. O paternalismo clínico significava que o médico, a pessoa dirigia-se ao médico como alguém que necessitava de ajuda e o médico limitava-se a ajudá-la de acordo com o critério do bom pai de família, de acordo com o seu melhor conhecimento e saber, mas não a informava, não lhe exigia o consentimento, não procurava obter o consentimento da pessoa antes de lhe prestar qualquer cuidado clínico, limitava-se a dizer: o senhor vai para casa, toma estes comprimidos, volta daqui a 15 dias. Isto, em termos muito simples, é o paternalismo clínico. Isto estava associado, por um lado, ao facto de a comunidade médica ser uma comunidade fechada. Aliás, ainda hoje o juramento de Hipócrates traduz essa ideia, detentora de conhecimentos que não eram para ser revelados ao exterior, e está associado à ideia de que a pessoa, por se encontrar doente, se encontrava numa situação de minoridade, de inferioridade. E, nesse sentido, os seus direitos enquanto cidadã não eram plenamente respeitados. Hoje em dia, na sequência da emergência da teoria dos direitos humanos, que nos dizem que a pessoa, por se encontrar doente, carece de ajuda, mas não está numa situação de minoridade em relação ao médico. Ou seja, é uma relação que implica direitos e deveres de ambas as partes e é uma relação que tem um objetivo que é a cura da pessoa quando possível. Ou seja, é uma relação que é paritária. Por outro lado, também está associado, por exemplo, ao facto dos conhecimentos médicos, neste momento, serem facilmente acessíveis através da internet. Como com frequência dizem médicos amigos meus, chega um doente, vem consultá-los, traz, por hipótese, uma criança com uma doença genética rara e o pai já traz um dossiê completo que tirou da internet e sabe mais naquele momento sobre aquela patologia do que o médico lhe está a prestar cuidados. Aliás, se a pessoa analisar na internet e escrever no Google transplante de fígado, quase consegue fazer um transplante de fígado em casa sozinho, porque tem todas as indicações. Isto veio tornar a atividade médica muito mais controlável pelo direito. Se durante muitos séculos os médicos não podiam causar dano porque a atividade médica se reduzia praticamente a colocar ventosas, fazer umas sangrias e esperar que o doente ou melhorasse ou piorasse ou morresse, e por isso o médico não podia ser responsabilizado, hoje em dia o médico pode ser responsabilizado por ação, por omissão e há um controle social muitíssimo maior da sua atividade. E assim sendo, surge um novo paradigma que é importado sobretudo do direito anglo-saxónico e que é centrado no novo valor, que é o valor da autonomia do doente. E esse valor da autonomia do doente está centrado na ideia do direito à autodeterminação em matéria de cuidados de saúde como direito de quarta geração, ou seja, é um direito muito recente em termos doutrinais e que significa que todos nós somos titulares do direito
de decidir aquilo que é o melhor para nós relativamente ao nosso corpo e à nossa saúde. O que significa que somos inteiramente livres de consentir no tratamento médico que nos é proposto, de recusar o tratamento médico que nos é proposto ou de dizer não, eu não quero qualquer tratamento, eu não quero quimioterapia nem radioterapia, eu quero ir para casa morrer e ninguém me pode impor um tratamento, ainda que a minha recusa não seja compreensível para o profissional de saúde. Pensem, por exemplo, que é o exemplo tradicional em direito à saúde, das testemunhas de Jeová e das transfusões sanguíneas. Mas pensem, por exemplo, numa pessoa que recusa a realização de quimioterapia porque lhe vai cair o cabelo e vai inchar. Ou pensem, por exemplo, na recusa da cesariana porque o parto está associado por motivos culturais ao nascimento. Assim sendo, nós neste momento podemos encontrar múltiplos textos de direito internacional que reconhecem direitos a pessoas em situação de doença. Encontramos o mais importante na Europa é a Convenção dos Direitos do Homem e da Biomedicina, do Conselho da Europa. Depois, mas a nível da Organização das Nações Unidas, temos múltiplas convenções ligadas normalmente a grupos específicos, ou às crianças, ou aos portadores de doença mental, ou aos portadores de deficiência que se encontrem numa situação de doença. Ou seja, o legislador assegura-lhes uma proteção geral enquanto portadores de dignidade humana, enquanto pessoas, enquanto animais humanos, e depois temos normas específicas que visam assegurar uma proteção a cada um dos grupos vulneráveis, enquanto se encontram numa situação de doença ou quando são portadores de patologias específicas. Encontramos normas, sobretudo de soft law, na medida em que é muito difícil o consenso nestas matérias entre os diferentes Estados da Organização das Nações Unidas, mas encontramos múltiplas normas, por exemplo, relativas aos direitos das pessoas doentes que se encontrem numa situação de reclusão, porque são um alvo muito apetecível para a indústria farmacêutica, normas relativas à proteção das pessoas em situação de doença que sejam portadoras de doença mental, mais uma vez porque o problema do consentimento sério, livre e esclarecido se impõe com particular acuidade nesta situação. Se uma pessoa está convencida, se eu estiver convencida que sou o Napoleão, o meu consentimento para realizar uma determinada intervenção jurídica é um pouco duvidoso. Mas do mesmo modo, se eu for portadora da doença de Alzheimer, daqui a 5 minutos já não tenho qualquer recordação do consentimento que dei para uma determinada intervenção. E por isso é preciso assegurar que a intervenção é realmente realizada no interesse daquela pessoa. Do mesmo modo, encontramos múltiplas normas, mais uma vez, em matéria de não vinculativas, relativas aos direitos dos moribundos e das pessoas em fase terminal, e aqui para assegurar que as decisões são tomadas no interesse daquela pessoa concreta e não no interesse dos seus herdeiros, por hipótese, ou não no interesse de alguém que as rodeia, que tem muitíssima vontade de estudar uma certa patologia, mas o ato em questão, se procedermos a uma análise risco-benefício, que é a análise que a regra é feita no âmbito do ato médico, não é um ato que seja o melhor para aquela pessoa concreta. Deste modo, temos múltiplos direitos, como seja o primeiro direito em matéria de direito sanitário é o direito a ser-se tratado como pessoa humana, é um direito de quarta geração, é um direito que pode nos parecer aparentemente estranho, porque é que nós, como seres humanos, temos o direito a sermos tratados como pessoas humanas quando nos dirigimos a um profissional de saúde. Temos este direito porque cada vez mais, com o avanço da tecnologia, por um lado, nós transformámos-nos em seres transparentes, no sentido que através da genética é possível determinar, desde o momento em que temos um embrião produzido in vitro até o momento da morte, qual é o nosso futuro biológico, qual a nossa predisposição para a doença, qual a nossa predisposição até para determinados comportamentos. Isto no âmbito do direito penal tem uma discussão imensa se há ou não uma predisposição genética para a prática de determinados crimes, mas centrando-nos na doença, neste preciso momento o profissional de saúde, quando nos realiza um determinado exame, sabe aquilo que nos poderá acontecer daqui a 20, 30, 40 anos. E essa informação, que é uma informação particularmente sensível, que é uma informação familiar, quem tem acesso à nossa informação genética tem acesso à informação genética dos nossos pais e dos nossos filhos, e é uma informação relativamente imutável, na medida em que a nossa informação genética é praticamente imutável desde o momento da fertilização até o momento da morte. É uma informação que pode ter fortes consequências, o acesso a essa informação pode ter fortes consequências na nossa vida, nomeadamente no âmbito laboral, nomeadamente no âmbito do acesso à celebração de contratos de seguros de saúde
de doença. Por outro lado, também é importante, na medida em que com a multiplicação dos exames, quer de diagnóstico, quer de todos os meios auxiliares de que a medicina hoje dispõe, cada vez mais o profissional de saúde perde a possibilidade de olhar para nós enquanto pessoas. Ou seja, pensem, por exemplo, numa pessoa que tem um tumor em fase avançada, basta com frequência ao profissional de saúde analisar o processo clínico. Analisando o processo clínico, os resultados das análises, ele sabe quanto tempo aquela pessoa previsivelmente durará, quanto tempo, o tipo de cuidados de que necessitará, e perde de vista que aquela pessoa, por acaso, é um pianista que tem uma determinada patologia. Ou seja, perde de vista a pessoa na sua globalidade. Isto depois também tem muitas consequências no plano bioético. Cada vez mais os profissionais de saúde não nos tocam. Cada vez mais o profissional de saúde não perde tempo com o doente, aliás, porque muitas vezes é controlado na sua atividade laboral e tem que ver X doentes ao longo do dia e não tem tempo sequer para conversar com o doente. Cada vez mais o profissional de saúde deixa de olhar para a pessoa como pessoa e passa a encará-la como um objeto, como uma ruína biológica, se for portadora de uma doença degenerativa em fase avançada ou se tiver parte do seu organismo completamente queimado. Ou seja, perde de vista que é um ser humano que tem à sua frente. E por isso, esse é o primeiro direito e é talvez o mais importante dos direitos da pessoa em situação de doença que hoje é reconhecido no plano dos vários ordenamentos jurídicos e direito internacional. Depois temos vários direitos, como seja o direito a escolher um médico dentro das possibilidades existentes no respectivo Serviço Nacional de Saúde, embora os espanhóis digam com muita graça que um médico trata, 2 médicos matam. Isso é verdade. Por exemplo, antes de virmos para Santo Tomé, um médico nosso amigo declarou: tomem o remédio para a malária porque é essencial. Outro médico nosso amigo declarou: não tomem o remédio para a malária porque a malária está erradicada em Santo Tomé. Eu lembrei-me realmente, um médico trata, 2 médicos matam. Temos o direito a cuidados de saúde apropriados e continuados, ou seja, se, por exemplo, colocarmos um implante coclear numa criança que lhe permitirá ter acesso ao som, se a criança colocar o implante coclear em Lisboa, não poderá depois regressar a Luanda e não ter qualquer terapia da fala. Isso faria com que o tratamento não tivesse qualquer utilidade. Temos o direito a ser informados sobre o nosso estado de saúde, sobre o prognóstico previsível, embora este direito seja limitado por aquilo que é como um privilégio terapêutico, ou seja, o médico deve facultar ao doente a informação que é aquela que, numa análise de risco-benefício, sabe que o doente pode suportar. Se aperceber que, ao dizer ao doente que o senhor tem 3 meses de vida, o doente sairá e se suicidará, o médico deve ocultar essa informação. No entanto, a regra é que todos nós temos o direito a ser informados, temos o direito a ser informados de forma compreensível, clara, ou seja, não intervimos excessivamente técnica sobre qual é o nosso diagnóstico, sobre qual a evolução previsível da nossa doença, sobre quais as alternativas possíveis de tratamento. Temos o direito, o médico, para além deste dever de informar, deve obter o consentimento da pessoa, embora com as exceções que são conhecidas. Presume-se o consentimento se, por exemplo, a pessoa tiver sido atropelada e necessitar de cuidados de saúde. Não vamos esperar que acorde para dizer então consente, não consente, quer receber tratamento, não quer receber tratamento. Também vamos prescindir do consentimento se no âmbito de uma operação verificarmos que é necessário realizar uma outra intervenção para que a pessoa possa recuperar a sua saúde. Tem múltiplos direitos, por exemplo, o direito a ser respeitado nas suas convicções religiosas e filosóficas quando recebe tratamento, o que se pode traduzir, por exemplo, no direito a uma alimentação adequada à sua religião. Tem direito à assistência espiritual, quando, sobretudo no âmbito dos cuidados paliativos, tem direito a ser indemnizado por danos que sejam eventualmente causados, tem direito a que há portadores de patologias que têm muitíssimos mais benefícios por parte do Estado do que outros. Pensem, por exemplo, nos surdos, que podem ser qualificados como portadores de doença, deficiência de minoria linguística, mas que no nosso país são cerca de 50.000, têm muitíssimo mais apoios do ponto de vista dos poderes públicos do que os portadores de doenças mentais raras, que têm muita dificuldade, ou doenças mentais não raras, têm muita dificuldade em associar-se à força da natureza da sua patologia. E, no entanto, analisando os múltiplos direitos, estou a referir apenas alguns, mas se analisarem os textos jurídicos existentes na matéria, são
seguramente mais de 30, 40, que se encontram reproduzidos em função da organização do texto que é adotado no âmbito de uma determinada organização, seja ela a Organização das Nações Unidas, seja a União Europeia, seja o Conselho da Europa, seja a Organização dos Estados Africanos, mas o conteúdo normalmente é semelhante, ou seja, podemos transpor de um instrumento jurídico internacional para outro, o conteúdo é em regra próximo, embora haja diferenças do ponto de vista da área geográfica considerada. Por exemplo, nos textos relacionados com o continente africano, há maior importância dada à medicina tradicional, há maior importância dada aos direitos do ponto de vista coletivo. Se nos situarmos no âmbito da Europa, há maior importância dada, por exemplo, aos cuidados paliativos, porque como a estrutura da população é diferente, há uma população mais idosa, por outro lado também há uma maior verba disponível para a prestação de cuidados de saúde e, por isso, há um maior investimento em cuidados paliativos. Assim sendo, também é fundamental os direitos, ou são fundamentais os direitos que são reconhecidos à pessoa quando se encontra na sua fase terminal de vida, ou seja, os cuidados paliativos, os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, como sabem, a expressão paliativa vem de paliare, do latim, que significa encobrir, tapar. Ou seja, a atitude do profissional de saúde, e quando estamos a falar da relação que se estabelece entre o profissional de saúde e o doente, hoje em dia já não entra um profissional de saúde e um doente, mas normalmente entra uma equipa e um doente, que nesta fase da nossa vida, muito expressivamente descrita por Mitterrand, que foi das primeiras pessoas a receberem cuidados paliativos, quando todos diziam muito expressivamente que todos nos encontramos num avião e que esse avião vai bater e encontra uma montanha. E os cuidados paliativos começam quando começamos a ver a montanha através das nuvens. E é exatamente isto que encontramos nos textos de direito internacional, porque não encontrarão em nenhum texto de direito internacional a definição do que é um doente terminal ou um doente que recebe cuidados paliativos. Pelo contrário, os cuidados paliativos começam a ser prestados às pessoas cada vez mais cedo, no sentido de cada vez mais cedo nós começamos a ter doenças relativamente às quais a cura não é possível, porque na realidade, peço desculpa, quando estamos a falar em cuidados paliativos, estamos a falar de uma situação em que já não é possível curar a doença, a causa da doença, mas apenas os sintomas. Ou seja, isso cada vez está a acontecer mais cedo, sobretudo com as doenças degenerativas, o que significa que nós começamos a ter pessoas que começam a receber cuidados paliativos 15 anos antes de morrerem. O que é certo é que os cuidados paliativos, como referi, não há uma definição única de cuidados paliativos, não há uma definição de doente terminal, até porque a medicina não é uma doença exata. Duas pessoas portadoras da mesma patologia, uma 3 meses depois pode ter morrido, outra 3 meses depois pode estar a correr à volta do quarteirão. Ou seja, há sempre um juízo de probabilidade, há sempre a probabilidade de não acontecer aquilo que é previsível e esperado, e também por isso é muito difícil definir o que é um doente terminal e o que é cuidado paliativo. Mas o que é certo é que os cuidados paliativos são fundamentais também no âmbito do direito à proteção da saúde, porque, por um lado, com o aumento da esperança de vida e com o aparecimento da quarta idade, nós passamos a ter mais anos para viver, mas não necessariamente maior qualidade de vida nessa fase das nossas vidas, na fase em que já não é possível uma intervenção curativa, e assim surgiram os cuidados paliativos como cuidados que visam assegurar sobretudo a qualidade de vida. E são cuidados que têm uma natureza, do ponto de vista jurídico, muito especial. Encontramos a definição de cuidados paliativos dada pela Organização Mundial de Saúde em 2002, porque são cuidados que visam assegurar uma qualidade de vida na fase terminal do período de tempo que a pessoa ainda tem para viver, na medida em que nós somos tempo, mas é ali a fase da linha biológica que nós somos, e são cuidados que são prestados necessariamente por uma equipa. Essa equipa é interdisciplinar, ou seja, tem médicos, tem enfermeiros, tem assistentes sociais, tem juristas, tem assistentes espirituais, sejam eles padres, sejam eles aquilo que em França se designa como funcionários ligados à parte espiritual, que, ao contrário daquilo que tradicionalmente era feito, em que o médico e a medicina recusava a morte
e a pessoa tinha uma doença terminal, o médico dizia, não se preocupe, daqui a 2 semanas está excelente, isto vai passar, vai melhorar. Hoje em dia é exatamente a preocupação contrária. É dizer sim, o senhor vai partir é só deixar de ser visto, como dizia Fernando Pessoa, é desaparecer na curva da estrada. Não sabemos o que vai acontecer, mas vamos ajudá-lo. Vamos ajudá-lo a organizar a sua vida, a organizar a sua morte, vamos ajudá-lo a reencontrar-se e a reconciliar-se com pessoas que lhe foram de algum modo importantes e que perdeu, vamos ajudá-lo a organizar o seu património, vamos ajudá-lo a organizar o tempo de vida que tem. Vamos ver aquilo que o torna feliz. Quais os reflexos do ponto de vista jurídico? Do ponto de vista jurídico, temos o direito à terapêutica analgésica adequada. Ou seja, hoje em dia é absolutamente impensável que uma pessoa tenha dores. E por isso os cuidados paliativos, em certo sentido, são um luxo. O tratamento da dor é um tratamento que pode ser muito dispendioso. No entanto, e aqui também temos o problema da perspectiva economicista da prestação de cuidados de saúde, é um investimento sério, um investimento na prevenção e no controle da dor. Porque se houver dor, não há qualquer qualidade de vida da pessoa que se encontra numa fase terminal. Por isso é qualidade de vida no sentido de ausência de dor, é qualidade de vida no sentido de assistência espiritual, porque a pessoa tem medo, a pessoa não sabe o que vai seguir. É fundamental assegurar um apoio psicológico sério. É qualidade de vida no sentido de conforto físico, é qualidade de vida no sentido global. Por isso são cuidados que não são cuidados apenas do doente, mas cuidados também prestados à família do doente. Porque o doente vai partir e a família sofre. Nessa medida, os cuidados coletivos são cuidados prestados por uma equipa a uma família. E os cuidados coletivos prolongam-se para além da morte da pessoa. Ou seja, prolongam-se durante o período em que dura o luto. Normalmente, durante um período de um ano, a família continua a ser acompanhada pelos profissionais de saúde, no sentido de assegurar que consegue lidar com a perda. O que é que isto implica? Implica também a recusa do encarniçamento terapêutico, ou seja, a atitude do médico altera-se completamente quando está no âmbito dos cuidados paliativos. O objetivo, na análise custo-benefício que é feita relativamente a cada decisão médica, já não é de maneira nenhuma o de tratar. O que significa que muitas vezes cuidados médicos que seriam prestados noutra situação são considerados como cuidados médicos que são absolutamente contrários à dignidade da pessoa humana na situação em que a pessoa se encontra numa fase terminal. Significa também que a pessoa tem direito a morrer em paz e com dignidade. Significa que a pessoa tem direito a que no último período da sua vida, em vez de uma situação em que haja um encarniçamento terapêutico, em vez de uma situação em que haja uma prevenção da morte a todo custo, a pessoa tem direito a sossego, a tranquilidade, parecem direitos como o direito ao sossego e ao silêncio, parecem direitos como o direito a ser acompanhado por pessoa que escolha, porque se a pessoa vai estar pouco tempo sobre o planeta Terra, é fundamental que tenha ao seu lado alguém que tem gosto. E neste sentido isto significa a alteração dos regulamentos internos dos hospitais para permitirem a presença de um acompanhante de dia e de noite, significa o direito ao acompanhamento espiritual e significa, sobretudo, o direito de a pessoa ser tratada como uma pessoa humana nesta fase terminal da sua vida. Ou seja, é uma forma de desrespeito pelo doente. Pensemos numa pessoa que foi, durante a sua vida general, é absolutamente desrespeitoso o tratamento que lhe é dado por pertencer aos hospitais, quando chega e dizem, então, tiozinho, como passou a noite? Ou ainda mais grave, então, como estamos? Ou seja, a pessoa tem direito a ser tratada na sua dignidade de pessoa humana, tem direito a ser tratada naquilo que é, na sua plenitude, desde o momento em que nasce até o momento em que morre. Isto levou a uma alteração completa do paradigma jurídico de enquadramento da medicina, porque a medicina tornou-se uma medicina de rosto humano, desde o momento do nascimento até o momento da morte, permitindo a cada um de nós viver aquilo que durante muitos séculos foi negado, que é o momento da nossa morte. Ou seja, o momento da nossa morte tornou-se um momento que é suscetível de enquadramento jurídico e que é suscetível de ser plenamente vivido enquanto forma de exercício da cidadania. E já falei muito. Muito obrigada pela vossa atenção.